Bom dia, povo santo de Deus, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma manhã para deixar uma palavra para teu coração. Eu quero dizer a você, irmãos, o Senhor disse para seus discípulos: se tiverem fé, tamanho de um grão de mostardas, dirá a esse monte, que ele se mude e se jogue no mar e ele se mudará. Então, que a nossa fé, irmãos, se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, vamos ter vitória. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor nos diz que o tropé, a caminhada de 4 leprosos, a Bíblia fala que Samaria estava cercada. Grande fome estava havendo em Samaria. Porque tinham cercado Samaria, ninguém podia entrar nem sair. Mas o tropé, a caminhada de 4 leprosos, fez um exército fugir. Creia nesta palavra. A caminhada de 4 leprosos fez um exército fugir. Não havia alimento em Samaria, mas Deus fez com que os leprosos, os que estavam cercando Samaria, corressem e deixassem todos os alimentos que eles tinham levado. Porque a caminhada de 4 leprosos fez esses homens fugir. Eu tenho uma palavra para deixar para vocês. Espero que Deus fale hoje, esta manhã. Eu creio, minha irmã, que Deus vai falar ao teu coração. Eu tenho uma pequena palavra para deixar para você esta manhã. Que diz assim: veio um homem de Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dai ao povo para que coma. Aleluia, Jesus. Porém seu servo lhe disse: como é de eu pôr isto diante de 100 homens? E ele tornou a dizer: dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra de Deus. Irmãos, Deus pode multiplicar o pouco que você tem na mão. Deus pode multiplicar. Creia somente que Deus pode multiplicar o que você tem na mão. Você vê que aqui o homem de Deus, o profeta Eliseu, só tinha 20 pães de cevada e umas espigas do seu alforje, umas espigas de milho. E toda uma multidão que acompanhava ele comeu. Por quê? Porque o Senhor disse que ia multiplicar aquele pães e aquele peixe e que ia dar para todos comer. O que Deus quer da gente é fé, confiança nele, que ele vai fazer. Você vê uma passagem aqui, né? Do profeta, não foi Jesus que estava multiplicando, era o profeta Eliseu, que um homem trouxe para ele esses pães, onde ele estava ali pregando, falando da palavra de Deus, e tinha, com certeza, muitas pessoas o seguiam. E ele mandou que o seu servo desse os pães para eles comer e os milhos, porque Deus ia multiplicar. Creia, irmã,
que Deus vai multiplicar o pouco que você tem nas suas mãos. Ele só quer que você tenha uma fé pequena, como ele disse. Se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, dirás para esse monte, te levanta e te joga no mar, e ele fará. Quanto mais multiplicar o pouco que tu tem, o pouco que você tem na mão. Se ele multiplicou os pães aqui do profeta, segundo a palavra do profeta, todos comeram e sobrejaram, ainda sobrou de 20 pães para várias pessoas que acompanhavam. Como eu falei, né? Havia fome em Samaria. Ninguém entrava e nem saía. E o tropé de 4 leprosos fez um exército fugir. Deus faz, irmão. Deus pode fazer a diferença na tua vida. Continue orando, continue buscando ao Senhor. Faça como ele disse a Josué. Não se desvie nem para um lado, nem para o outro. Que Deus tem poder para multiplicar o pouco que tu tem nas tuas mãos. Sim, você vê que essa viúva, a Bíblia diz que uma viúva, seu marido morreu e os credores queriam levar os seus filhos como escravo. E essa viúva foi ao encontro do homem de Deus e contou a ele que os credores, seu marido tinha falecido e tinha deixado dívidas. Então ela contou para o homem de Deus que os credores queriam levar os seus filhos como escravo. E aí ele pergunta, o que é que tu tem? E ela disse, a tua serva tem uma botija de azeite. E ele diz, vai, pede vasilhas emprestadas a teus vizinhos e se entra no teu quarto e fecha a porta, tu e teus filhos. E ali começou a multiplicação. Irmãs, eu conto assim para você, para que você não perca a sua fé. Não perca a fé nem a confiança no teu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem uma resposta que Deus está dizendo aqui para uma pessoa. Deus não vai deixar andarabá, xaramim, daramandará. Deus não vai deixar teu filho ser preso. Tu clamasse pela misericórdia de Deus e Ele está te respondendo, não vou deixar o teu filho ser preso. Ele vai ficar em casa com você. Eita, Jesus, oh glória. Oh, aleluia, Jesus. Glória a ti, meu Pai. Então, vamos continuando aqui na palavra do Senhor. Que esta mulher entrou em casa com seus filhos e você vê que ela enchia as vasilhas. Cada vez mais que ela enchia, tinha azeite naquela botija. Chegou a um ponto que faltou vasilhas. E aí o azeite parou. Você crê, minha irmã, no milagre? Você crê que Deus pode fazer um milagre na tua vida? Você anda clamando um milagre a Deus? Você crê que Deus é poderoso para fazer um milagre na tua vida? Continue confiando em Deus, minha irmã. Porque Ele é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Estou aqui sentindo a presença do Deus vivo. Porque o teu Deus, irmão, o teu Jesus, Ele ressuscitou, meu irmão. Ele está vivo. Aleluia, Jesus. E Ele manda dizer para você hoje, eu vou multiplicar o que tu tem nas tuas mãos. Tu tens chorado, mas Deus vai dar crescimento, irmão. Creia, busque a Deus. Não faça só pedir e deixar o seu pedido de oração aqui.
Eu oro muito, irmão, pelos seus pedidos de oração, mas também você tem que orar também. Você tem que jejuar pela sua vida, pelo seu marido, pela sua família, pela sua firma. Ore pela sua firma também, para que Deus faça prosperar. Vamos orar. Deixa essa palavra para você. Eu peço a você, meu irmão, se inscreva neste canal, dê seu like, faça seu comentário, deixe o seu pedido de oração. Se inscreva neste canal, que você vai entrando numa corrente de oração. Porque aqui eu não estou falando de igreja, mas falando de Jesus, do que Deus pode fazer na tua vida. Pai eterno, maravilhoso Deus, esta manhã eu entrego todos que deixaram seus pedidos de oração nas suas mãos, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha responder às orações dos teus servos, das tuas servas. Também eu oro esta manhã, meu Pai, por aqueles que têm vício de álcool, de droga, de cigarro, que o Senhor venha libertar, meu Pai. Entra nos lares com salvação, libertação, aqueles que têm o vício do álcool, que eles venham tomar abuso do álcool, que eles venham tomar abuso do cigarro. Oh, Jesus amado, chama para a tua presença, meu Pai. Não liberta só dos vícios, mas liberta a sua alma, sua mente, seu coração. Visita o coração destes que têm vícios, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor esta manhã, meu Pai, para que o Senhor venha curar aqueles que estão com depressão, angustiados, ansiosos. Que o Senhor venha libertar da ansiedade, da angústia, tristeza. Entra com salvação nos lares, com libertação, meu Pai. Deus vai entrando com salvação, com libertação nos lares, meu Senhor da glória. Oh, Deus Santo e amado, também eu oro esta manhã, clamando ao Senhor pelos que estão enfermos, que o Senhor venha curar. Visita os hospitais de adultos, das crianças, cura, meu Pai. Livra as crianças de todo mal, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro também por todos que estão enfermos, clamando que o Senhor venha curar, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida financeira, a vida espiritual, venha renovar, venha fortalecer. Aqueles que estão com causa na justiça, que o Senhor venha te dar vitória, minha irmã. Que Deus venha te abençoar esta manhã, te fortalecendo cada dia mais com sua graça, com seu poder. Confia em Deus, porque Ele fez um exército fugir com barulho de 4 leprosos. Um exército fugiu com medo. Esse Deus, irmã, Ele é o Deus do impossível. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz, porque nada é impossível para Deus. Amém? Eu deixo essa palavra para teu coração esta manhã.